Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele, a Gibertô, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que fazer com o tempo, ou melhor, de que forma otimizar o tempo e ter uma vida um pouco mais tranquila. Esse vídeo é para você que tem uma rotina corrida, que trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, dos amigos, é filha, é mãe, é irmã, e às vezes se pega um pouco angustiada, né? Naquela rotina louca do dia a dia, dos pequenos detalhes. Então, fique aqui até o final, tá? Só que antes da gente falar sobre as dicas para o dia a dia, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas importantes. Para começar, as nossas atividades do dia a dia, elas estão divididas em 3 categorias, tá? As atividades importantes. Atividades importantes são aquelas que nos fazem bem, que nos trazem alegria, que nos trazem conforto, né? Que o retorno é positivo, que a gente sente quando a gente vivencia que tá tudo muito bom, tá? Por exemplo, estar com a família, estar com os amigos, viajar, trabalhar, principalmente quando se trabalha com o que gosta, e também praticar atividade física. São todas coisas que nos fazem bem. Muitas vezes estudar, meditar, ou se você frequenta alguma religião, não importa qual seja, no momento que isso te enriquece e te traz bem-estar, é considerado uma atividade importante. Dentro do círculo das atividades, ela é considerada uma atividade importante. As atividades importantes são aquelas que são importantes para você, não é para os outros, tá? Então é aquilo que te faz bem, que tu te sente bem. Não importa a opinião de ninguém mais, tá? O segundo tipo de atividade são as atividades urgentes. Urgente significa o quê? Que precisam ser feitas naquela hora ou você vai ter algum prejuízo, vai ter algum estresse muito grande. Então precisam ser feitas imediatamente. Para amenizar um pouco a questão das atividades urgentes, a gente pode tomar 3 medidas. Planejar. Com planejamento facilita a questão das atividades urgentes. 2, dizer não. Às vezes a gente aceita tudo e quer agradar as pessoas e acaba aceitando tudo que vem, e isso não é bom, não é saudável nem pra gente, nem pro outro, nem para aquela pessoa que tá recebendo sim naquele momento em que tu não pode de verdade. Então dizer não também é muito importante. E o terceiro item seria delegar. Você não precisa fazer tudo sozinha. Quando você compreender isso, que não precisa dar conta de tudo sozinha, sua vida vai dar um salto. Vai ser muito, muito bom mesmo. Acredita no que eu tô te falando. E nós temos também as atividades circunstanciais, que são elas, atividades que não vão agregar em nada na nossa vida, não trazem valor nenhum. O que seria? Aquela reunião desnecessária no trabalho, né, que ficam só enchendo linguiça e nada acontece, nada se resolve. Ou conversa com pessoas, encontros, assim, às vezes a gente vai em encontro de amigos ou de família, que ficam só falando da vida de alguém e não agrega valor nenhum. Ou ainda as redes sociais, quando a gente fica lá, né, rolando a tela da câmera, assim, quando tá muito cansado, a gente pega o telefone e se perde naquilo ali. Quando vê, perdeu 2, 3 horas que poderia estar dormindo, que seria mais consistente, né? Olhando coisas assim, sem nexo, sem fazer diferença nenhuma na vida. Então, são atividades circunstanciais. Então, geralmente, a gente passa um bom período do nosso tempo resolvendo as questões urgentes, apagando os incêndios do dia a dia, né? As coisas acontecem e aí a gente vai lá e tem que resolver, tomar uma posição, uma atitude e resolver para dar conta daquele dia, daquela semana, daquele mês, né? E isso é muito cansativo. A gente tem que conseguir focar e ter mais momentos com atividades importantes, que são aquelas que nos fazem bem. E aí é nisso que a gente vai focar aqui, nas atividades importantes. Como a gente pode organizar o nosso dia a dia para viver mais destes momentos com mais qualidade e mais tranquilidade. Então vamos pensar primeiro no autoconhecimento. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu sei o que me faz bem, eu sei o que me faz mal, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Então eu vou saber exatamente o momento de dizer não. E o outro item é a disciplina. A gente precisa ter uma mudança de hábito, a começar por esta reflexão de autoconhecimento e depois ter a disciplina para manter este novo hábito. Se você vai passar das 8 da manhã a acordar às 6, vai ter que ter o hábito.
Para formar esse hábito, precisa de disciplina. Repetir, repetir e repetir. É importante também nós sabermos quais são os nossos gatilhos. O meu gatilho, por exemplo, para ter um dia mais rentoso é levantar, arrumar a minha cama, fazer a minha higiene pessoal e trocar de roupa. Só então começar toda a minha rotina matinal. Quando eu não faço isso, parece que as coisas se perdem. Então você pode pensar também o que é que te faz, te dar o gatilho para começar o teu dia, para que esse dia seja positivo. É atividade física? E para ir para academia ou caminhar ou correr, o que você precisa fazer? Levantar e trocar de roupa? Ou levantar e meditar? Então cada um tem que achar o seu gatilho. E a disciplina é importante justamente porque é com ela que os novos hábitos vão se firmar e vão estar presentes no nosso dia a dia. Outra questão importante é ter metas bem definidas. Cada um de nós precisa saber onde quer chegar, porque quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, certo? Já dizia lá o livro da Alice no País das Maravilhas, né? Então, é bem isso. É importante ter as metas bem definidas. Vamos começar a colocar em prática? Tá, primeiro passo. Anote, coloque num papel todas as suas atividades fixas. Todas aquelas que não mudam ao longo da semana, que é o ano todo da mesma forma. Academia, natação, reuniões do trabalho, quando tem horário fixo. Coloque também o tempo de cada atividade e inclua nesse tempo o deslocamento. Porque se a gente coloca tudo assim, um em cima do outro, complica depois, vai apertar. Então tem que ter a brecha do deslocamento, seja ele por transporte público ou particular. Assim, você vai ter uma visão geral de todos os teus compromissos, esses que são fixos. De repente, tu pode colocar numa agenda, num planner, não sei, cada um vai se achar, tá? Essas são as fixas. E aí, toda semana, você vai listar, já vai colocar essas atividades em primeiro lugar. E o restante depois. Todo início de mês, coloque do mês inteiro tudo que vai acontecer, incluindo feriados, aniversários e essas atividades fixas. Sobre os aniversários, é legal que se você já sabe todos que tem naquele mês, você pode ir num dia no shopping ou, não sei, vai sair para comprar todos os presentes. Assim, você vai ter mais chance de economizar, de negociar, de descobrir preços mais em conta e também aproveitar o valor do estacionamento. Porque, às vezes, se tu vai, tipo, uma vez por semana no shopping para comprar um presente de última hora, o que vai acontecer? Tu vai acabar comprando o que estiver, assim, que for mais fácil, mais rápido, muitas vezes até pelo horário, e vai também gastar com estacionamento. Então, essa é uma dica que eu dou para fazer tudo de uma vez só, já deixar tudo com um nomezinho, isso principalmente para quem tem filhos, né, que a gente tem, quem tem mais de um, vive praticamente em aniversários, né? Então, fica tudo compradinho, tudo guardadinho, e depois é só aproveitar quando chegar no momento. A outra questão importante é, não confie na sua memória. Às vezes a gente fica assim, eu me acho na minha bagunça. E isso serve, inclusive, para as tarefas, para as atividades. Não é verdade, a gente não pode confiar na nossa memória, infelizmente. E isso não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com os compromissos mesmo, porque é muita coisa. E outra questão é, para que ficar passando por sufoco se você pode aliviar a sua cabeça fazendo anotações? Como eu me encontrei depois de muito tempo tentando achar uma maneira legal de fazer isso. Eu tenho a agenda do Google, né, no meu telefone, pela minha conta de e-mail, e os meus compromissos, essas coisas importantes, viagem, workshops que eu faço, reuniões, reunião na escola das crianças, eu coloco todos os compromissos na agenda e compartilho com o meu marido. Cada setor da minha vida eu coloco uma cor. Então, por exemplo, lá do trabalho é cor de laranja, tudo que é do trabalho é laranja. Tudo que é relacionado a um filho, a minha filha é lilás, tudo que é relacionado ao meu filho é verde, né? E eu compartilho com ele. Só que tem que ter muita disciplina. A gente volta lá para o início do vídeo. É preciso ter disciplina. Então, chegou um bilhete da escola dizendo que vai ter apresentação do trabalho tal em tal dia, eu já coloco na agenda e já compartilho com o meu marido. Até para ele poder se organizar com a agenda dele, porque ele viaja bastante, né?
e para ele poder saber que naquele dia ele vai ter que estar presente na escola das crianças. E a mesma coisa ele faz. Quando ele tem que viajar, por exemplo, ele já coloca todas as viagens na agenda e eu já recebo, então eu já sei quais dias eu posso contar com ele ou não, até para poder fechar a minha agenda de trabalho. Porque um casal precisa estar conectado, né? Então vai ter vezes que o marido vai precisar se ausentar mais, vai ter vezes que a esposa vai ter que se ausentar mais. E tá tudo bem. O importante é ter a comunicação. Então essa foi uma forma que nós encontramos que facilitou muito a nossa vida. Então, ele participa e sempre me inclui, e eu participo e sempre incluo ele. Abrindo um parênteses aqui, eu acho que é muito bacana o marido estar presente também no grupo de WhatsApp da escola. Porque eu, por exemplo, tenho 2 filhos. E esses grupos são, assim, infinitos, né? Tem muitas questões para serem resolvidas e coisas importantes e coisas nem tão importantes assim. Enfim, mas às vezes a gente cansa, às vezes alguma informação passa despercebida. Então, quando o marido, que é responsável também pelo filho, participa, o que vai acontecer? Tem mais chance de dar tudo certo. Então, tem vezes que eu não percebo e que ele se dá conta, olha, Gi, tem tal coisa, como é que a gente vai fazer? Às vezes tem um lanche coletivo, às vezes tem um presente do dia dos professores, alguma coisa assim. Então, a gente se ajuda. Além do grupo, que muitas vezes ajuda também, a gente se ajuda a fazer essa verificação. Então, é uma dica que eu dou. E, gurias, não foi sempre assim. Isso eu fiz este ano e tô me sentindo muito mais leve. Tô dividindo com vocês. Chegou a notificação, seja do que for, já boto na agenda e já compartilho, faço na hora. Porque se eu deixar para depois, conforme o Daniel Miller diz, depois é nunca, acaba não acontecendo e a gente se dá muito mal. Então, assim eu consegui me achar. E aí, o outro item que eu uso, que para mim é muito bacana, é o planner, tá? Eu adotei o uso do planner este ano, 2019, e para mim está sendo muito bom. Eu usava a agenda e confesso que a agenda eu conseguia me organizar, mas era uma coisa a mais, assim, era um certo exercício. Com o planner eu consegui me entender muito mais. Dizem que esse aqui que eu tenho não é um planner verdadeiro, né? Mas para mim funcionou, então você tem que achar o que funciona para vocês. Eu usei esse aqui, da Tilibra, ele é bem simples, mas olha o que eu quero mostrar para vocês, tá? Tá, aqui tem os adesivos, tá? Daí tem os calendários, ok? Então aqui tem o ano, tá? Tem o ano dividido por meses, e eu adorei isso. Coloquei algumas coisas, outras não, coloquei o que eu achava que era importante, principalmente aniversários, né? Ou viagens, coisas assim, eu uso aqui. E aí depois, em cada mês, por exemplo, aqui janeiro, tem todo mês, então a gente abre e já enxerga o mês inteiro. E aí eu consigo passar daquelas atividades do ano para cá. E o que for acontecendo também. E aí depois tem por semana, ó. A gente visualiza toda a semana. E todos os meses são assim. Então aqui, por exemplo, ó, uma parte vou deixar meio longe para ninguém ver minhas anotações, né? Então eu pego e coloco as minhas tarefas. Eu uso o Planner só para anotar tarefas. Os compromissos estão lá na agenda do Google. Que eu esqueci de dizer que eu coloco notificação para 2 dias antes. Por quê? Porque 2 dias é um prazo que eu consigo ver, né? O telefone me avisa que faltam 2 dias para aquele evento, então eu consigo ver se eu preciso comprar algum ingrediente para fazer um lanche coletivo, se o meu marido não vai estar, ou se eu não vou estar para lembrar ele, se bem que ele recebe a notificação também, mas 2 dias é um prazo bom quando a gente precisa fazer alguma outra coisa para chegar naquele resultado naquela ocasião, tá? Então eu faço isso. E aí também no dia, né? Lembrando. Então super funciona. E no Planner eu uso só as tarefas. E aí eu vou marcando o que foi feito. E aí tarefas eu considero o quê? Por exemplo, levar o cobertor na lavanderia, levar lanche coletivo na escola, coisas assim que tu só vai cumprindo e vai marcando, tá? Eu procuro não encher muito. Aqui tá lotado porque tem de vários itens, tem do trabalho, das crianças, de casa, né? Então é assim que funciona pra mim e eu tô gostando muito. Outro planner possível também é esse aqui semanal, ó. Esse aqui é um modelinho bem legal, que esse aqui a gente usa em casa para colocar na porta da geladeira. A gente coloca as coisas importantes da semana aqui e colocamos na porta da geladeira. Que pode ser também aqueles quadros tipo lousa ou aquele quadro branco, né? Que a gente pode apagar depois. Então, o importante é que tenha uma organização dos dias e que essa organização seja constante, revisada e olhada. Outra coisa que é possível usar
é o bloco de notas do telefone, tá? Para que eu uso o bloco de notas? Eu uso para fazer principalmente listas de compras. Eu vou anotando durante a semana toda e eu procuro ir ao meu supermercado uma vez por semana. Ou eu, ou meu marido, ou vamos todos. Mas a gente vai anotando durante toda a semana o que precisa e a gente colocou em um dia, que geralmente é sábado ou domingo. E aí a gente vai no mercado e faz a compra da semana. E por que eu gosto do bloco de notas? Porque eu vou anotando e se por acaso eu não for junto, for só ele, eu compartilho com ele, ele tem acesso. Mas pode ser qualquer matéria. Se quiser botar uma folhinha e ir anotando todo dia, pode ser também, ou esses quadros brancos, né? Pode ir anotando, pode pedir ajuda para as crianças para anotar. O importante é que isso não se perca. Por quê? Para mim, pelo menos, quais são as prioridades? São as crianças, em primeiro lugar, né? E isso envolve a alimentação, escola, o trabalho e as tarefas da casa. Então, eu organizo desta forma. E para fazer as compras do mercado, eu faço geralmente um cardápio. Então, chega lá, um dia antes de ir no mercado, eu faço o cardápio da semana. O que eu vou fazer? E eu já faço esse cardápio pensando nos compromissos da semana. Porque não adianta pensar em um prato super rebuscado para um dia que tu tem 1000 coisas para fazer. Que tem médico, sei lá eu o que mais. Então, eu faço um cardápio de acordo com a rotina da semana e a partir deste cardápio eu complemento a lista de compras e aí a gente vai no mercado e compra realmente só o que precisa, né? E aí depois a gente pode até conversar sobre essa organização dos alimentos para fazer as compras em outro vídeo. Outra coisa que eu faço também é porque, assim, eu já comentei aqui em outros vídeos que eu e o meu marido que cuidamos da nossa casa, né? Então não tem como todo final de semana ficar limpando a casa. Então a gente procura ir fazendo ao longo da semana. E claro, quem fica mais tempo em casa durante a semana sou eu. Então eu divido as tarefas da casa por dias da semana. Tem coisas que são feitas diariamente, por exemplo, que nem arrumar a cama, lavar a louça e limpar o banheiro. Mas o restante eu coloco tudo numa planilha. E aí cada dia da semana eu dou mais atenção para algum lugar. E assim, com essa constância, a casa se mantém organizada. Tem semanas que não dá certo? Tem. Tem muitas semanas que não dão certo. Mas a gente, na semana seguinte, começa de novo e vai de novo. E o que acontece quando eu não faço a planilha da organização da casa, que essa já é mais fixa, né? Algumas coisas eu mudo conforme a rotina. Mas do cardápio, o que acontece quando eu não faço cardápio? É um caos. É um caos. Acontece? Acontece. Eu gosto? Não gosto. Mas a gente também tem que se respeitar, tem que se valorizar. A gente não vai dar conta de tudo sempre. Mas se a gente conseguir mudar os hábitos e que isso seja a maior parte do tempo, a gente vai ter mais qualidade de vida. E é nisso que eu acredito. Por isso que eu vim aqui dividir com vocês essa questão. Uma amiga minha me sugeriu fazer um vídeo sobre isso. E eu tô aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Então, se vocês têm alguma outra dica para me dar, coloca aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com as amigas. Vamos fazer todo mundo ter uma vida mais tranquila, mais organizada, mais eficaz.